Boa tarde a todas, a todos. Meu nome é Neide Almeida, atualmente estou na Secretaria Executiva da Rede LECT, que hoje promove esse encontro. Eu começo agradecendo a todas, a todos que estão participando dessa live com a gente, aos nossos parceiros que aceitaram um convite para esse debate. Um agradecimento ao GIF por todo o apoio técnico na organização e divulgação do evento. Um agradecimento especial à Thaís e à Elis, que vão cuidar, que estão cuidando da gente aqui, né, para que tudo corra bem. Então, também acompanhar as mensagens que vocês enviarem para a gente, para que, depois das falas, nós possamos dialogar com os nossos convidados. Bem, a Rede LECT, Leitura e Escrita de Qualidade para Todos, foi criada em 2012 como uma das redes temáticas do GIF, que é um grupo de institutos, fundações e empresas que atuam no campo do investimento social privado. A LECT tem como missão contribuir para o desenvolvimento democrático da cultura e da leitura e da escrita no Brasil. Conta hoje com mais de 80 organizações, além de profissionais e pesquisadores independentes, todos eles comprometidos com a promoção do acesso à leitura e escrita de qualidade como direito de todos os cidadãos. Entre os objetivos da rede está a atuação junto às diferentes esferas de governo e à sociedade para propor políticas públicas, realizar, promover projetos e ações no campo da leitura e da escrita. É nesse contexto que hoje a gente realiza esse debate para pensar a respeito da universalização das bibliotecas escolares, mas considerando também que esse é um tema que transborda, né, que nos leva a refletir a respeito do papel de todas as bibliotecas, em especial as públicas e as bibliotecas comunitárias, que têm ao longo de todos os anos têm tido um papel muito importante no campo da educação, no campo da cultura, e que nesse momento tão complexo que nós estamos vivendo, têm sido instituições, organizações, protagonistas muito importantes em ações que vão para além daquilo que muitas vezes a gente acredita que é o papel de uma biblioteca. Então, essa reflexão de hoje, ela tem como objetivo que a gente possa compreender um pouco desse histórico e que a gente também possa pensar juntos como pode ser a nossa ação, a nossa atuação na reivindicação, na defesa desses equipamentos culturais tão importantes. Esse evento, essa live, esse encontro, é uma primeira ação realizada pela LECT nesse diálogo com o público mais amplo e que a gente pretende que continuem, que vocês estejam conosco em outros momentos, pensando esse e outros temas que são tão relevantes para todos nós cidadãos brasileiros, para todos nós comprometidos com a leitura e com a escrita como um direito de todos os cidadãos. Então, para conduzir e mediar esse debate, eu convido a Sandra Medano, que é pedagoga, mestre em educação pela Universidade de São Paulo, especialista em literatura para crianças e jovens pela Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente, a Sandra é coordenadora pedagógica da área de língua na comunidade educativa SEDAC. O SEDAC é uma das organizações que integram a LECT. Eu desejo que a gente tenha uma tarde, uma reflexão muito intensas, que nós sejamos muito sensibilizados, que a gente possa se comprometer ainda mais com essa causa a partir dessa reflexão. Passo a palavra para a Sandra e agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada, Neide. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a LECT esse convite. É uma honra mediar essa conversa com meus colegas aqui, minhas colegas, de um tema que é super relevante, né?
A gente pensou nesse tema porque, não sei se todo mundo sabe, no último dia 24 de maio, venceu o prazo previsto na Lei 12.224, que era de universalização de bibliotecas escolares em todas as escolas públicas brasileiras. Foi uma lei que previa que em 10 anos a gente tivesse garantido essas bibliotecas, então, em todas as unidades escolares públicas do Brasil. Já em 2018, né, quando já se percebia que a gente não ia chegar nesse número em 2020, foi feito um projeto de lei que prorrogava para 2024 essa meta. Já tramitou pela Câmara dos Deputados e, neste momento, ela está no Senado para ser votada. E é uma lei que, além de ampliar o prazo, ela também retoma alguns conceitos relacionados ao que é esse equipamento, biblioteca escolar, fala um pouco mais sobre os critérios de qualidade para a institucionalização desse espaço e também sobre a criação de um sistema nacional de bibliotecas escolares. É interessante a gente pensar que quando a gente olha para esse panorama de legislação, parece que a gente, de alguma forma, tem avançado e tem garantido isso, nem que seja formalmente, né? A gente tem o Plano Nacional do Livro da Leitura, que também foi votado e virou lei e tal, mas quando a gente vê na prática, a gente vê que a gente ainda está muito distante, né? Então, os dados, por exemplo, do Anuário da Educação Básica do ano passado indicava que quase metade das escolas públicas brasileiras ainda não tinham uma biblioteca. E que, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, 1/3 quase das escolas de anos iniciais públicas também não tinham esse espaço. E, além disso, a gente vê que, mesmo nas escolas que têm a biblioteca, a gente tem pouco conhecimento da qualidade desse espaço, né? De como é que ele funciona, do que ele tem de garantia para esse atendimento adequado. Então, ao mesmo tempo que parece que a gente avança, mesmo que seja devagar em algumas coisas, a gente vê que na prática a gente está muito distante. E a ideia um pouco é dessa discussão hoje, de pensar então quais são os desafios que a gente está enfrentando, por que a gente está trazendo esse tema nesse momento, agora, né? E por que a gente precisa mobilizar essa sociedade. Então, para tratar desse tema, a gente tem aqui 3 convidados que são muito especiais e que vão trazer muitas contribuições nessa discussão. Saiu o meu som, né? Voltou? Então, voltou. Eu estava apresentando o Bruno Souza, que é educador social, integrante do Literasampa e da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e mediador de leitura na Biblioteca Caminhos da Leitura. A Cristine Castilho Fonteles, que é idealizadora e coordenadora da campanha Eu Quero Minha Biblioteca. E a Maria das Graças Monteiro Castro, que é presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares da FEBAB e professora do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás. A gente pensou numa dinâmica em que cada um deles vai falar um pouquinho nesse início sobre alguns temas e logo na sequência a ideia é que a gente interaja com as questões que o público for colocando no chat. Então, a gente solicita que vocês escrevam e vão colocando aqui para a gente ir interagindo logo na sequência, tá bom? A ideia agora é a gente começar com a Cris, que vai falar um pouco então desse desafio e desse tema. E eu falei que eu ia usar uma
pergunta que ela utilizou no título de um artigo dela recente, muito bom, que se chama Por que ainda vivemos tanto desinteresse e desamparo para a garantia de bibliotecas em todas as escolas públicas brasileiras? Cris, você ajuda a gente a pensar sobre essa pergunta? Boa tarde, obrigada Sandra, obrigada, que bom, tanta gente aqui para falar sobre o tema bibliotecas de forma geral, né, mais especificamente com esse farol apagado da Lei 2244, mas justamente para falar que não, né, nenhum marco legal é um farol apagado na medida em que a gente pega a tocha na mão e sai correndo, né, para garantir que a gente vai chegar no objetivo da lei, que é a efetividade do direito. Esse artigo que a Sandra comenta, eu penso o seguinte, nós, como sociedade, decretamos que a biblioteca ela é obsoleta e anacrônica antes mesmo de tê-la como um direito universal. E de ter uma biblioteca pulsante, bem estruturada, como espaço, como ações de planejamento de leitura, no caso da biblioteca da escola, conectada ao projeto político-pedagógico da escola, atendendo a comunidade de uma forma ampliada, não só a comunidade escolar, mas a comunidade do entorno, que é um pleito que a gente toca na campanha na biblioteca há muito tempo, e certamente outras organizações também. Então, a gente resolveu decretar como sociedade que a biblioteca, de uma forma geral, é anacrônica, só que anacrônicos são os dados que a gente vem vendo sempre de uma forma renovada, né, que são os dados de pesquisa, tanto de provas que são governamentais, como de pesquisas como o INAF, a situação que a gente está com relação ao letramento, e daí envolve todas as áreas. É importante a gente lembrar que, inclusive, para que a gente possa ter um bom desempenho em matemática, a gente tem que entender o enunciado das questões, então a leitura, quer a gente goste ou não, ela é transversal na nossa vida e a gente não pode se dar ao luxo de prescindir de nenhum equipamento que some na composição das estratégias pedagógicas de construção de uma jornada leitora, escritora, e que também nos ensine a pensar e a pensar além das superfícies, para que a gente tome posse da palavra, aprenda a aprender. Então, eu entendo que esse é um dos grandes gargalos, né? E daí cabe a nós, enquanto sociedade civil, entender a importância da biblioteca. Dados não nos faltam, então, tem uma pesquisa que o Instituto ProLivro realizou no passado, inclusive, falando do impacto no desempenho escolar de estudantes que contam com uma biblioteca, e que esses dados, inclusive, têm um salto bastante expressivo nas áreas mais vulneráveis, ou seja, onde existe um desabastecimento de política pública, um desabastecimento de convívio com os espaços educacionais e culturais. Então, a gente precisa agora fazer uso, né, dessas informações, colocar essa informação debaixo do braço, ler sempre, estudar sempre, entender, para que a gente possa melhorar a nossa argumentação, lembrando que quando a gente vai pleitear por política pública, a gente está junto pleiteando por orçamento. E todo mundo sabe que onde entra dinheiro, né, a questão fica bastante tensa. Então, é preciso ter muito boa argumentação com relação a dados que falam em favor da política pública que a gente está buscando. Claro que a gente está falando de garantia de direitos, e isso a gente não discute, mas na hora de você discutir, né, que equipamento vai receber o recurso naquele momento, dadas as dificuldades orçamentárias na qual nós vivemos quase sempre, dada a dificuldade na qual a educação vive mergulhada, embora com avanços que a gente consegue sim identificar, mas ainda assim de uma forma bastante deficitária, é importante dizer e argumentar e mostrar dados o quão é importante que a biblioteca da escola exista como um espaço
confortável, conforto térmico, conforto acústico, onde caibam todos, onde caibam encontros, onde tenha um profissional, um bibliotecário, uma bibliotecária, um professor, professora, agentes, né, que possam promover uma jornada leitora. E lembrando de quando a gente fala, e daí eu vou focalizar a formação leitora, vale aquela máxima que a gente sempre ouve nos aviões, que é, em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você. Então, para que você forme alguém, é preciso que você antes seja formado. Então, a gente não pode prescindir de termos bons leitores e boas leitoras nos ambientes todos de formação educacional e, consequentemente, com certeza, dentro da biblioteca, né? A biblioteca não é um lugar onde a gente vai cuidar dos livros, é um lugar onde a gente vai cuidar dos leitores, das leitoras, e, claro, os livros digitais ou em suporte papel ou qualquer outra tecnologia que venha a ser desenvolvida, sem dúvida nenhuma faz parte, esse acervo é extremamente importante, ele tem que ter obras diversificadas, de autores de vários grupos. No caso do Brasil, literatura indígena, literatura afro, literatura latino-americana, contos, literatura universal, política, filosofia, enfim, porque essa biblioteca precisa atender a demanda da escola, do currículo e também ir além. Bom, a gente não pode esquecer que o fato de que a gente estar no momento de pandemia e com todas as dificuldades, com todos os limites, muitos a gente conhece, outros está conhecendo, né? Outros a gente vai continuar suspeitando. Se esse é o momento da gente se preparar e pensar em biblioteca. Não é um luxo pensar em biblioteca num momento como esse, onde a gente está tão fragilizado por tantas razões? E a resposta é não, e é não porque a gente não tem feriado, né, quando a gente tem uma agenda de garantia de direitos. O que a gente deve fazer é se preparar para essa incidência, sabendo que quando se advoga por política pública, ou por qualquer coisa, a gente já está bem preparado, nós precisamos ter um grupo de incidência constituído e a gente precisa construir uma agenda e entender quais são as regras do jogo para que a gente saiba como jogar adequadamente, né? Nesse sentido, a gente tem dentro do site da campanha Eu Quero a Biblioteca 2 materiais que são bastante preciosos, né? No sentido de, eu vou começar pelo passo a passo da sociedade civil, que é um material onde a gente reuniu um itinerário, né? Falando sobre como que a gente caminha na perspectiva de criar um grupo de incidência, com quem que a gente dialoga, que dados que são importantes da gente coletar, como é que a gente se prepara no caso de uma agenda com parlamentares, no caso de conversa com o executivo, lembrando que são várias as linhas de recursos que já existem e que a gente vai mobilizar por biblioteca em escola. Então, a gente precisa entender qual é o contexto da geografia das bibliotecas do lugar, e pode ser uma incidência pela biblioteca da escola que está mais perto de você, porque política pública é aquilo que a gente faz no miudinho do chão que a gente pisa. Então, não importa também, aliás, quanto mais a gente trabalhar numa perspectiva comunitária, e isso a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, cujo território está o Bruninho, tem muito a ensinar para a gente, né? A gente deve olhar e deve atuar em rede também, para que a gente possa construir uma jornada de incidência que já nasça orgânica, que já nasça envolvendo as outras bibliotecas do nosso entorno e que estão fazendo um trabalho muito bacana. É preciso entender como que a gente se mobiliza para que a gente possa ter uma jornada mais bem planejada, mais bem estruturada, que é de curto, médio e longo prazo, né? Se a gente conseguir um insumo para a biblioteca, que seja uma janela, um instante, enfim, o que quer que seja, já é um precedente e a gente sai caminhando pouco a pouco pela garantia desse direito. Lembrando que mesmo as escolas que têm biblioteca, a gente não sabe exatamente qual é a qualidade dessa biblioteca, e esse é um tema sobre o qual a Graça vai falar logo, então não vou entrar nele. Tem um outro material também,
que é o Guia da Administração Pública. Então, o que a gente fez? A gente identificou quais são os recursos destinados à educação que podem e devem ser mobilizados por biblioteca em escola, como o plano de ação articuladas, como o programa Dinheiro Direto na Escola, e outras fontes de recurso que não são necessariamente relacionadas à educação, mas devem e podem ser mobilizadas, que é o orçamento do município, do estado e também da federação, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, que no primeiro semestre fica a cargo da produção do executivo e no segundo semestre entra para a aprovação do legislativo. Então, no primeiro semestre a gente vai trabalhar essa interlocução com o executivo, depois vai trabalhar com o legislativo e nunca vai folgar. A gente vai precisar monitorar constantemente a aplicação desses recursos, né? Existem as emendas parlamentares também, que são individuais, né, de parlamentares ou então de bancada, que são recursos que também podem ser mobilizados para compor o portfólio de orçamentos que podem viabilizar a biblioteca em escola. Então, eu entendo que com esses dois materiais, quer dizer, o passo a passo da civil, que fala como que a gente se planeja, né, para que a gente possa se constituir enquanto grupo de incidência, e mais esse cardápio, né, de recursos públicos que podem e devem ser acessados, a gente consegue aí uma composição bastante interessante para construir um pleito, que é um outro arquivo que está lá também, quer dizer, a gente tem que produzir uma defesa da biblioteca e falar descrever quais são os insumos necessários, se a gente puder, inclusive, mapear esses valores também é bacana. Então, assim, tem muito trabalho pela frente, né? Então, a gente pode, sim, aproveitar esse tempo, aproveitar não, porque não tem como aproveitar nada em tempos como esse, mas ocupar, né, o nosso tempo no sentido de nos preparar para essa incidência política, para que a gente, porque o fato dessa lei 2244 ter se encerrado, ela não, direito não tem prazo de validade. Então, a gente tem que buscar outros recursos, né, para que a gente possa navegar. O PL 5656, sobre o qual a Sandra falou, ele estende o prazo de prorrogação, o prazo de efetividade desse direito para 2024, porque ele atrela ao Plano Nacional de Educação. Isso é muito bom, porque é impossível que a gente continue dissociando educação da existência de um bom programa de biblioteca e de leitura. A gente tem que acabar com esse negócio de que existe o povo do livro, o povo da leitura, o povo da biblioteca. A gente é um povo só, né? Linguagem é uma coisa só. Ou a gente entende isso definitivamente, ou a gente vai continuar em andares diferentes e enxugar gelo, né? Quando a gente tem que, na realidade, compor todas as organizações, e nesse sentido é bacana existe a LECT, que congrega, né, atores e pessoas que estão em diversos lugares, para que a gente possa unir esforços em favor da efetividade desse direito com qualidade. Então, uma última colocação que eu faria, tem um link que a Eli está colocando para a gente aqui no chat, que leva a gente direto para um ambiente no site do Senado. Se vocês descerem na barra de rolagem do lado direito, vai estar uma enquete se acreditam que essa matéria ela é relevante ou não. Basta colocar sim, porque ninguém vai colocar não, claro, e a gente consegue ampliar aí esse tanque, né, de combustível no sentido de falar sim, nós, enquanto sociedade, queremos boas e pulsantes bibliotecas em todas as escolas do país. Então, acho que esse é o recadinho geral aqui, dentro do tempo, a gente continua falando. Muito obrigada. Super obrigada, Cris. Acho que você fala dessa coisa que não tem folga, né? A gente não pode mesmo deixar de lutar para que essa biblioteca seja um direito de todo mundo, porque junto com o direito à biblioteca está o direito ao acesso à informação, né? E acho que esses guias que você coloca, tanto para os gestores públicos quanto para a sociedade, tem um valor enorme, porque acho que ajuda muito a saber quais são as possibilidades de atuação, o que se tem, o que está disponível. Então, eu queria só comentar que
essa conversa está sendo gravada e vai estar disponibilizada no canal do YouTube. E na descrição do vídeo do YouTube, a gente vai colocar de novo todas essas referências desses documentos, dos artigos que a gente está citando ao longo dessa conversa, tá bom? E a gente também está aguardando as perguntas, assim que a Graça e o Bruninho também fizerem as apresentações, a gente vai para essas perguntas que vocês estão nos mandando. E agora eu vou pedir para a Graça falar um pouquinho aqui para a gente desses marcos legais, dos desafios que a gente ainda tem que enfrentar. Acho que tem uma coisa que a Cris falou agora no final, dessa relação entre o plano de educação e as bibliotecas escolares, que eu sei que você tem super clareza disso e você vai poder falar sobre isso para a gente avançar. Pode ser, Graça? Graça, precisa ativar seu microfone. Oi? Deu. Deu. Então, retomando, quero agradecer o convite de estar nesse espaço que eu acho que é muito privilegiado, quando a gente pode apresentar, discutir uma questão sem ter que convencer ninguém da necessidade. Eu acho que isso já é um grande ganho. Essas conversas já são longas, né, de longa data, em especial com a Cris, e a minha intenção aqui hoje é retomar, dentro da disponibilidade do que nós temos desses marcos legais, o que é que fica um pouco obscuro ainda. A primeira questão é que não tem como não dialogar com a Cris depois de ouvi-la. Direito não se perde. Eu acho que isso é ponto pacífico e não se discute. Independente da validade da lei, o que a gente tem que compreender é que ela, por si mesma, não se auto-aplica, principalmente diante de uma não situação, da não existência da biblioteca como equipamento social, da não existência da biblioteca dentro de um contexto pedagógico, da não existência da biblioteca escolar nos currículos formativos, tanto de professor quanto de bibliotecário. Então, a gente tem um leque de problemas que precisam ser levantados para que a gente possa caminhar junto. A área formativa de professor e de bibliotecário, a área das políticas públicas, a estrutura de busca de financiamento disso tudo, a sociedade civil em especial, para que isso possa se viabilizar de outra forma. E hoje, organizando o pensamento para o que nós iríamos discutir, me veio um texto que para mim é impagável e maravilhoso para o que nós estamos vivendo atualmente, que se chama Um General na Biblioteca, do Ítalo Calvino. Se vocês me permitem, eu vou fazer a introdução disso, porque lá na Pandúria, uma nação ilustre, uma suspeita iniciou-se um dia nos montes dos oficiais superiores, a de que os livros contivessem opiniões contrárias ao prestígio militar. De fato, a partir de processos e investigações, resolveram ir atrás desses possíveis problemas e criaram uma comissão e dividiu-se as tarefas para poder avaliar o que é que essa biblioteca da Pandúria, né, continha que pudesse ser tão temeroso. Foram designados tenentes de vários ramos do saber, de séculos da história, para examinar o total de volumes e reter suspeitos e declarar aqueles que eram adequados. Bom, enfim, ao final de um tempo, eles não conseguiram sair do lugar, mas saiu uma bela nota. Foi entregue o relatório ao Comando Supremo e expôs os resultados da investigação. Seu discurso era uma espécie de compêndio da história da humanidade, das origens aos nossos dias, do qual todas as ideias mais indiscutíveis para além dos pensantes da Pandúria eram criticadas. As classes dirigentes denunciadas como responsáveis pelas desventuras da pátria
e o povo exaltado como vítima heróica de guerras e políticas equivocadas. Então, eu penso que está na hora da gente botar um pé, né, nesse freio e dizer, somos nós que vamos dizer que biblioteca da escola é essa, o que nós precisamos, do que nós estamos falando. Essa lembrança que Cris coloca do PNE, do Plano Nacional da Educação, que foi aprovado e que também tinha data para ser implementado e que foi completamente destruído, inclusive com a Base Curricular Nacional, que é espúria. E, na realidade, o que a gente está vendo é que se criam sistemas muito bem planejados e resultado da participação de várias instâncias, como foi o PNE, mas dentro do próprio PNE, a gente não localiza a biblioteca dentro da especificidade que ela precisava ser tratada. Nesse sentido, fazendo 10 anos da lei, que na realidade eram 3 linhas que dizia da universalização das bibliotecas, e vamos ser justos com o setor público, nem a iniciativa privada possui bibliotecas que possam ser chamadas daquilo que a gente entende por biblioteca da escola, uma vez que tem toda a estrutura para poder desenvolver um projeto nesse ponto. E nós temos que garantir, portanto, que, primeiro, é na biblioteca que vão acontecer essas interações necessárias com o texto escrito. É a biblioteca quem fornece suporte para que essa interação com o texto escrito se estabeleça. Mas nós estamos falando do quê? De um processo formal de educação. A gente está falando que a grande maioria da população brasileira vai ter contato com esse texto escrito quando vai para a escola. Então, a escola tem que garantir isso. Ouvindo, em tempos de pandemia, a quantidade de criança que não tem condições de fazer o acompanhamento remoto das aulas e que foram encaminhados livros para as famílias e uma das mães disse, mas eu não sei ler, o que eu vou fazer com esse tanto de livro, o que eu vou fazer com isso em casa com meu filho? Então, eu acho que a biblioteca hoje ela poderia ser esse aliado efetivo num processo que ele é árduo, complexo, permanente e constante. Ele não pode ser tratado como um adereço. Nesse sentido, a biblioteca é um equipamento social necessário à aprendizagem, seja ela a biblioteca comunitária, que é o que nós temos, seja ela a biblioteca pública que está caindo aos pedaços e não tem o menor apoio, seja aquela sala que está entulhada, mas ainda tem alguém lá dentro disposto a atuar nesse processo. A biblioteca ela ainda é e deve ser, numa educação livresca como a nossa, que precisa ter o mínimo de estrutura para ser implementada. E uma das questões que mais me chamam a atenção, tanto na lei quanto na regulamentação que vem recentemente publicada pelo CFB, que é o nosso Conselho Federal de Biblioteconomia, é a não compreensão de que não é uma biblioteca única para todos. Não tem um modelo padrão. Nós temos considerações a fazer quanto espaço, quanto iluminação, circulação, acessibilidade, acervo, processamento técnico, sem dúvida nenhuma. Não desconsideramos esses processos. Mas uma questão que precisa ficar clara é que para cada nível de ensino, etapa de ensino, eu tenho que ter um perfil específico de biblioteca. A educação infantil requer uma determinada estrutura, o ensino fundamental 1, o fundamental 2, outra, o ensino médio, outra, e a educação de jovens e adultos de outra forma. O que eu estou querendo dizer? A biblioteca ela não aparece num passe de mágica e nem pode ser arremedo de. Para que a gente consiga avançar e alcançar todas essas questões tão bem postas pela Cris, nós temos que entender que nós vamos ter que pensá-la na sua especificidade. Do sistema de ensino, para cada etapa, uma especificação mínima, e para cada uma dessas etapas, um entendimento de como é que o Sistema Nacional funciona. Porque a União, ela promove as políticas, ela regulamenta e fiscaliza, mas quem executa são estados e municípios, que têm obrigações específicas.
Portanto, quando a gente fala da adequação do Sistema Nacional de Educação a um possível Sistema Nacional de Bibliotecas, é disso que nós estamos tratando. Se nós vamos tratar da educação infantil, que são os municípios que atuam nessa área, o que é que nós temos que fazer? E aliar e amarrar essas pontas, como diz a Cris. Se é no município, quem que nós vamos ter que buscar? Não é? O Conselho Municipal de Educação, como é que é isso numa perspectiva do Estado? É o Conselho Estadual? E aonde fica o Conselho Nacional de Educação? Então, eu entendo que a extensão da lei, ela vai precisar ser tratada nessa especificidade, porque para além de garantir um bibliotecário em cada biblioteca, nós temos que garantir formação para esse bibliotecário, porque ele desconhece o sistema de educação. Solenemente desconhece. E falo como professora com um laboratório que atua nessa área e vejo a dificuldade de trabalhar com os meus alunos, de dizer que público é esse. Que público é esse da escola? Na contrapartida, os cursos de formação de professores também não têm a biblioteca como um equipamento que possa fazer a mediação do processo educativo, nem do ponto de vista da língua e menos ainda das áreas do conhecimento. Acervo é constituído por essa diversidade do contexto pedagógico. Então, nós temos que aliar todo o processo de formação do leitor, aquisição desse texto escrito, da habilidade de leitura, mas da compreensão, que nós temos vários tipos de textos com várias funções e que atuam de forma diferente nas várias áreas do conhecimento, e que são objetos diferentes, de abordagens diferentes, e é a biblioteca quem tem que garantir a fidelidade a essa abordagem, atuando na retaguarda do professor, retaguarda que eu digo que é planejamento, e na frente com suas atividades específicas, que são os serviços todos que uma biblioteca pode efetivamente estruturar. Nessa perspectiva, eu penso que de nada vai adiantar a gente ter todos os índices de avaliação de desempenho que são postos, né, por uma série de testes de acreditação que vai desde o IDEB ao SAEB, se a gente não fizer essas interações para saber exatamente que instrumento de avaliação é esse e está atendendo a que conceito, tanto de biblioteca quanto de educação. Nós estamos formando mão de obra para o mercado de trabalho barato, ou nós estamos formando o sujeito num processo de formação contínuo e que é da vida inteira e que cabe ao Estado, sim, fornecer todos os equipamentos sociais e culturais para a formação integral desse indivíduo. Então, a gente vai ter que conseguir dar conta, segurar esse touro pelo chifre, para que a gente consiga aliar tudo que vem acontecendo, como foi a pesquisa do IPL, como são as campanhas todas, em especial, eu acho que a pesquisa do IPL ele descortina uma área e nos dá, do ponto de vista da academia, a possibilidade de estudar aquilo que ela está descortinando. Então, a gente vai pegar essa pesquisa e conseguir, então, situá-la dentro de um processo mais amplo, como eu estou dizendo, com relação à formação dos profissionais, com relação ao equipamento social propriamente dito, específico, concreto, que é uma biblioteca com espaço físico, com tudo que ela precisa para se exercer, e, efetivamente, como é que isso vai acontecer dentro do processo pedagógico, como é que nós vamos aliar todas essas diferenças. Nesse sentido, eu penso que a gente vai ter que ter esse olhar atento para buscar essa rede que a Cris coloca. Que rede é essa? Que cara que ela tem? Quem é que pode efetivamente atuar nas suas áreas específicas e como é que a gente fortalece um ao outro, né? A gente está vivendo um desmonte muito grande de estruturas que são históricas, né? Nós vivemos o desmonte do Ministério da Cultura, do Sistema Nacional de Cultura, do PNLE, que era PNLL. Nós vivemos uma descaracterização da representação da sociedade civil nos colegiados setoriais. Nós estamos vivendo só desmonte,
Mas existem ainda, isoladamente, estruturas que continuam trabalhando nas várias instâncias. Na estrutura oficial, as universidades estão aí. Aqui eu falo em nome do Libres, que é um laboratório que, no ano passado, foi honrosamente premiado pelo IPL, que nos emocionou bastante. E é um laboratório que atua diretamente na ponta de formação, porque é um exercício permanente, diário e prático com os nossos alunos do curso de biblioteconomia. Nós temos uma campanha como Eu Quero a Minha Biblioteca, que nos equipa das necessidades e de compreensão de como é que nós vamos fazer uma gestão para financiamento, como é que a gente circula por essa área. A gente tem a sociedade civil aqui e empresarial representada de alguma forma na LECT, quer dizer, nós temos o CBBE dentro da FEBAB, que é um órgão de classe. Então, como é que nós vamos sair? Eu acho que se a gente sair daqui hoje, ninguém segurando a mão de ninguém mesmo à distância, eu acho que a gente vai conseguir, pelo menos, iniciar uma outra etapa para encarar aquilo que está lá no Senado agora, que é esse projeto de lei 5656. Eu agradeço e estou disponível para qualquer esclarecimento. Obrigada, Graça. Acho que tem essa coisa que você salienta, e a Cris também, dessa necessidade de relacionar, né, muito e explicitamente o Sistema Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, a forma como precisaria estar mais explícito, como uma biblioteca escolar precisa dialogar com o projeto político-pedagógico da escola. Para mim é uma das coisas também muito importante da gente avançar nesse sentido da explicitação. E nessa relação que a gente está fazendo, e acho que tem uma coisa que o Bruno, né, o Bruninho vai poder trazer agora, é esse lugar também da biblioteca escolar em relação com as bibliotecas comunitárias, o lugar que os jovens assumem nesse protagonismo nas bibliotecas e a diferença que isso faz na atuação dessa geração, na possibilidade de fazer uma diferença nesse rumo que a gente tem tomado, né, Bruno? Você pode falar agora para a gente? Boa tarde, estão todos me ouvindo? Então, primeiro eu queria agradecer o convite, para mim é uma honra. Estou um pouquinho nervoso, né, de estar no meio de especialistas, né, do tema, acho que ouvindo bastante, aprendendo muito, e queria agradecer o convite e estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco de uma história muito coletiva. E para começar, né, na minha apresentação, me contaram que eu sou mediador de leitura, eu separei um trecho do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, né, que é um autor indígena, né, um dos mais vendidos, né, nos últimos anos aqui no Brasil, e que ele traz uma visão muito importante também, né, de como que a gente olha para as culturas tradicionais, para os povos originários. Eu acho que esse texto aqui que eu selecionei também pode ajudar também a pensar um pouco desse lugar das bibliotecas comunitárias, as bibliotecas escolares, mas bibliotecas em geral. Eu vou ler e depois eu comento um pouco mais. Aí fala assim: nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. Está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, prega o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Selecionei esse trecho porque eu acho que ele traz alguns elementos que eu acho que também são fundamentais também quando a gente pensa as bibliotecas comunitárias, né? As bibliotecas comunitárias surgem muito desse lugar também de contar histórias e narrativas de pessoas e territórios que por muito tempo foram invisibilizados, né?
E contar essas histórias, contar essas narrativas, reconhecer esses territórios, também é uma maneira de adiar o fim do mundo. Se a gente não olha para essas pessoas, para essas trajetórias, para esses passos, e não considera eles também nas políticas públicas, né? E eu acho também que as bibliotecas comunitárias, em geral, também podem e devem ser vistas dentro das políticas como as políticas intersetoriais, né? Por muito tempo, e a gente ouve muito aí falar na mídia, eu acho que ainda mais agora, né, no tempo que a gente está vivendo esse período de isolamento social, onde os mecanismos tecnológicos ganharam muito mais relevância, a gente vem ouvindo que tecnologia são ferramentas do futuro. Eu acho que são mesmo, mas, sobretudo, também é uma coisa que é um consenso também entre os especialistas e as pessoas que conversam sobre o futuro, falam que tem algumas habilidades que também precisam e serão inerentes ao futuro, né? Que são a capacidade de resiliência e diplomacia, que eu considero que são habilidades que acontecem muito dentro das bibliotecas comunitárias. As bibliotecas comunitárias promovem um espaço seguro para que essas habilidades floresçam nas pessoas que o frequentam, mas sobretudo também na comunidade que eles estão inseridas, né? Resiliência por quê? Porque a gente sabe das necessidades básicas que os territórios onde essas bibliotecas comunitárias estão instaladas precisam, né? Então tem muita gente que está lutando para ter o que comer diariamente, tem muita gente que mora a mais de 20 quilômetros do trabalho, tem gente que não tem água encanada. Então, como uma biblioteca comunitária ousa falar que literatura é tão importante quanto essas necessidades básicas. Então, essa capacidade de resiliência é uma habilidade que as bibliotecas comunitárias vêm ensinando para os seus usuários, mas, sobretudo, para o território onde estão inseridos. Diplomacia nas relações que se estabelecem dentro desse espaço, mas também nas relações que se estabelecem dentro desse território, né? Porque é isso, né? Falar para convertido é muito mais legal e muito mais fácil, porque você não precisa explicar as coisas. Agora, explicar as coisas para quem não compreende, para quem não sabe, é muito mais elaborado. Requer da gente um esforço de fazer que as pessoas entendam daquilo que a gente está falando, mas com propriedade e com consistência. E aí, pensando um pouco nisso, né, quando a gente olha também para esse cenário de pandemia, de isolamento social, a gente percebe que também alguns abismos sociais foram sendo mais aprofundados e também sendo evidenciados. Então, peguei um dado que pode ajudar a gente a compreender um pouco disso para a discussão também ficar um pouco mais profunda, né? Tem um dado do IBGE que fala, por exemplo, que 58,2% dos alunos não tem espaço específico e adequado para estudos nos seus domicílios. Ou seja, as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas escolares, as bibliotecas públicas, às vezes, é o espaço que essa garotada tinha para a privacidade e para os seus estudos. E agora está todo mundo dentro de casa, muita da gente, muito deles que já não tem espaço para estudo, também não tem nem acervo próprio. Então, esse momento que a gente vem vivendo também vem explicando e vem demonstrando como as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas escolares, os espaços de literatura e promoção de cultura também são fundamental para o desenvolvimento humano, né? Para pensar esse lugar de como as coisas também não podem ser olhadas como separadas. É isso que foi falado, né? São linguagens, tudo é linguagem, né? Então, como a gente compreende que essas coisas vão se complementando e vão se cruzando, e a gente cria uma correlação com isso. Porque eu acho que também aí a gente cria estratégias para atrair a galera para essa luta que a gente considera importante, né? Que é o direito humano à literatura. E pensando, olhando também para esse cenário de pandemia, né? A gente da Caminhos da Leitura, né? Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, que fica aqui no extremo sul de São Paulo, em Parelheiros, junto com a Rede Literação Sampa, a gente criou um conceito que a gente vem compartilhando e dizendo por aí que a gente tem chamado de pão, proteção e poesia, né? De como a biblioteca comunitária, sobretudo nesses tempos de isolamento social e pandemia, vem criando estratégias e soluções para que seus usuários continuem, sobretudo, vivos, mas também acessando a literatura. A biblioteca comunitária
tem esse poder de cuidar do corpo em sua integralidade, né? A gente está falando, olha, a gente precisa sim ler e cuidar do desenvolvimento cognitivo, de cuidar da metáfora, mas a biblioteca também precisa garantir que as cestas básicas, os alimentos e os outros itens de higiene também possam chegar nas famílias, porque às vezes é a biblioteca comunitária que faz a ponte entre a família dos usuários que acessam esse serviço, né? E pensando sobre isso também, os jovens têm desempenhado um papel fundamental quando a gente olha para essas ações das bibliotecas comunitárias. Não só aqui da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, não só na Rede Literação, mas quando a gente olha para a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né? Eu acho que é super importante também a gente olhar para a dimensão de jovens e de juventudes. Eu acho que é olhar também de juventudes no plural, né? Porque às vezes a gente acha que ser jovem no Brasil é ser uma coisa uniforme, é ser igual. Então, ser jovem na periferia de São Paulo é diferente do que ser jovem numa área rural, é ser diferente do que ser jovem indígena. Então, a gente precisa também olhar para essa dimensão de juventudes nesse contexto de pluralidades. Eu acho que também olhar para esse conceito também de biblioteca, né, também nesse lugar, né, que as bibliotecas também são diferentes nos territórios que elas estão. E aí tem um dado também muito interessante do IBGE que fala o seguinte, né, que existe 11 milhões de jovens que não estudam e não trabalham. E algumas pessoas têm chamado essa geração, né, de nem-nem, né, de nem estudam e nem trabalham, que eu acho que é uma definição um pouco simplista, né, do que é ser esses jovens, né? Eu acho que houve um tempo, uma semana e meia atrás, eu participei de uma live com o Alexandro Santos, da Escola do Parlamento aqui em São Paulo. Ele estava falando sobre isso, ele trouxe uma definição que eu acho que é uma definição que me contempla muito, que ele fala que talvez o correto seria de chamar de geração sem condições e sem oportunidades. Porque se a gente olha para esse número, né, de jovens que não tem espaço específico para estudos, a gente não está falando que olha, né, é os jovens que não querem trabalhar, é os jovens que não querem estudar. Na verdade, não é oferecido condições e nem oportunidades para que isso aconteça. E pensar nas bibliotecas talvez seja esse lugar para que a gente materialize esse espaço para a construção desse simbólico e que a gente crie espaço também para a gente expressar esse mundo que a gente deseja como juventudes, né? E aí tem um psicanalista aqui em São Paulo, né, um professor universitário, chamado Christian Dunker. E aí ele criou um conceito que ele chama de sociedade de muros, né? E aí também eu acho que a gente também precisa tomar muito cuidado, a gente que está na área da literatura, leitura e direitos humanos, para nossas bibliotecas também não virar esse lugar de muros também, né? Do mesmo jeito que a gente acredita e fala que a escola é o microcosmo da sociedade, as bibliotecas também são. Então, se a gente vive numa sociedade que é preconceituosa, homofóbica e racista, a gente tem que tomar muito cuidado para que nossas bibliotecas também não reflitam esse tipo de cenário. Ou seja, se a gente tem uma biblioteca, por exemplo, em Parelheiros, que é uma área de proteção ambiental, que tem algumas aldeias indígenas, se nosso acervo fosse mais de 60% de autores e autoras só brancas, isso significa que o nosso microcosmo, que é a biblioteca, está reproduzindo o status quo. Então, é quase óbvio e quase lógico que aquele território não vai se sentir representado pela linguagem que está sendo reproduzida naquele espaço e naquela biblioteca. E aí, voltando um pouco para falar, já para ir finalizando, para a gente ter um bom tempo para o debate e para a conversa. Eu acho que nem vai ser um debate, né? Vai ser mais uma troca de ideia, perguntas, enfim. Voltando para a questão do pão, proteção e poesia, eu acho que também é muito relevante contar aqui, compartilhar. Eu vi que o pessoal também já está compartilhando aqui uns links, depois eu compartilho também esse link, né? A gente da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias criou uma campanha, né? Hoje, a Rede Nacional são 119 bibliotecas comunitárias em 22 municípios, né? Nas periferias das grandes cidades. E onde, às vezes, essa biblioteca comunitária chega muito antes do que o poder público, né? E, às vezes, quando o poder público chega, é com repressão, né? Com a polícia,
é dando tiro, pedem para a gente ficar em casa, a gente fica em casa, mas aí a polícia chega lá e atira nos nossos. E às vezes a biblioteca comunitária é a única política, né, da sociedade civil que chega e também cria esse mecanismo de proteção e afins, né? E a gente criou uma campanha, vou colocar aqui depois o link, né, para quem tiver a fim de compartilhar e contribuir, que as pessoas têm dois jeitos de contribuir para essa campanha, né? Pode ser doações de dinheiro na conta, né, da rede nacional, mas também vocês podem olhar lá no catálogo do site qual a biblioteca comunitária mais próxima de você e doar algum tipo de item, né? Álcool em gel, máscara, cesta básica, que é um jeito também de continuar fazendo que as nossas pessoas continuem vivas, né? E uma das coisas que a gente tem feito também aqui em Parelheiros é que as nossas cestas básicas de alimentação também vem acompanhando um livro e uma poesia. E aí, só para ir finalizando, eu sei que vocês vão fazer algumas perguntas sobre qual é a nossa relação com as bibliotecas escolares e tal, mas aí eu vou esperar vocês fazerem as perguntas, aí eu entro mais em algumas ações que a gente tem feito lá em Parelheiros. Mas basicamente é isso, e eu acho que eu vou abrir aí para devolver para a Sandra e a gente troca uma ideia. Nossa, muito bom, muito bom. Tem várias colocações aqui, mas eu queria, talvez, acho que aproveitar essa sua colocação sobre o pão, proteção e poesia, Bruninho, que mostra as estratégias e as ações que são possíveis nas bibliotecas, que acho que traz um conceito de biblioteca. E eu vou tentar juntar aqui duas perguntas. Uma da Marina, que ela acho que tem um tanto que é uma pergunta mais depois num fundo mais técnico e que a gente pode também abordar, mas ela fala dessa importância da gente conceitualizar biblioteca, porque ainda parece muito vago, né? Principalmente para os dirigentes municipais, tal, e dessa coisa de definir a existência de um bibliotecário. E a Zoara também coloca, numa outra pergunta dela, dessa necessidade de formação. Mas eu queria também juntar aqui uma pergunta da Zoara. Ela fala assim, como falar sobre literatura para quem está vivendo necessidades fundamentais, né? Acho que tem tudo a ver com pão, poesia, pão, proteção e poesia. E aí ela diz assim, a biblioteca comunitária seria um espaço para o desenvolvimento humano e de habilidade de resiliência. Então, eu queria que quem pudesse falar um pouquinho mais sobre esse conceito de biblioteca e dessa relação com a formação desse profissional, desse bibliotecário, desse profissional que pode estar lá e que poderia fazer a diferença nesse espaço de um conceito que tivesse mais explícito para todo mundo. Quem gostaria de falar? Quer falar, Bruninho? Começar? Pode ser, pode ser. Eu acho que sim, né? Eu acho que a biblioteca comunitária, mas as bibliotecas em geral, têm esse papel de formar, né, para resiliência e para diplomacia, né? A gente estava aqui, né, antes de eu fazer minha fala, e a gente estava aqui conversando muito sobre as questões de incidência em políticas públicas, né? E eu me lembro que quando eu entrei na Caminhos da Leitura, e a gente colocou, né, dentro da rede de literação, que incidência política seria um eixo de atuação, eu lembro que a gente não sabia o que era LOA, que a gente não sabia o que era LDO, que a gente não sabia o que era PL, e um monte de jovem, né? A biblioteca comunitária, que é Caminhos da Leitura, quem faz a gestão são jovens lá do território, né? E a biblioteca que teve esse lugar de formação para esse tipo de disputa política, porque a gente compreende isso, do que está sendo falado, e depois a gente traduz para o território. Eu acho que a gente tem uma grande aprendizagem que a gente precisa ser feita com os movimentos juvenis, quando a gente olha, por exemplo, para as ocupações escolares que aconteceram aqui em São Paulo, mas no Brasil todo, pelo movimento Passe Livre, essa habilidade de decodificar também uma linguagem que, por muitas das vezes, é arcaica. No sentido, por exemplo, não estou falando que não é que a gente não precisa fazer uma disputa política
Mas eu acho que é fundamental, ainda mais nesses tempos que a gente vem vivendo de revisionismo histórico, onde ser burro é quase legal, né, para o nosso atual governo, fazer esse tipo de disputa dentro da política pública, sabe, ler o texto de lei e compreender do que está sendo falado é fundamental. Mas aí também a gente precisa entender os níveis que as pessoas estão. Então, tipo, a gente que tem mais habilidade e compreensão desse tipo de textos e que está dentro das bibliotecas comunitárias e outras bibliotecas, a gente tem um dever de fazer e decodificar essa linguagem para que outras pessoas entendam. Então é isso, né? Como que a gente vai chegar numa quebrada, chegar no Capão Redondo, em Parelheiros, onde as pessoas estão lutando pela sua sobrevivência, falar assim, olha, a polícia está subindo aqui, está dando um tiro em vocês, mas enquanto isso está acontecendo, você não quer ir lá assinar uma petição sobre literatura? Então, como que a gente traduz essa linguagem para que as pessoas também compreendam que biblioteca e livro trata de uma dimensão de nos fazer ficar vivo, né? Tem um James Baldwin, tem uma frase dele que eu adoro muito, e quem é de uma série muito famosa, que ele fala, né, que o paradoxo da educação é que quando se é educado, passa a analisar a sociedade que se vive. Então a gente precisa chegar nessa galera e falar assim, olha, a polícia está entrando, está acontecendo todas essas coisas que a gente sabe que está acontecendo, mas se a gente tem acesso a livros, se a gente tem uma biblioteca, a gente sabe os caminhos que a gente pode fazer para se defender, disputar a narrativa, disputar os lugares de como a gente conta essa história, também é um jeito de nos manter vivo. Então acho que a gente precisa também construir uma dinâmica onde a gente consiga traduzir essas linguagens, mas que também a gente consiga fazer uma disputa mais justa, saca? Eu acho que, e só para finalizar e passar a fala, não sei se a Bel está aqui nos ouvindo, mas eu sei que eu acho que ela estava aqui, que eu vi uma mensagem dela, né? Mas eu me lembro uma das coisas que eu aprendi também com ela, e que todo mundo lá em Parelheiros, na biblioteca, eu me lembro que a gente começou a ir muito para reunião de associações de bairro, na reunião da subprefeitura de Parelheiros e tal, e eu sempre, não parece, mas eu sempre fui um menino tímido, né? E aí eu me lembro de uma fala da Bel que ela fala assim, olha, quando vocês forem para a reunião, você senta na frente da pessoa que está organizando a reunião, porque mesmo que você seja tímido e levante a mãozinha assim, a pessoa vai ver que você vai estar lá. Então anota os termos que você não compreende, levanta a mão e fala. Então ter pessoas que são especialistas, que manjam um pouco mais do que uma outra galera, é fundamental para a gente fazer e criar processos mais democráticos e participativos. Então, acho que a gente precisa juntar e fazer uma liga para que a disputa seja mais consistente. É isso. Graça, você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão do conceito da biblioteca e nessa questão técnica da existência do bibliotecário? Eu acho que não é nenhuma questão técnica, porque quando a gente retoma o que Bruninho coloca, a gente está falando sobre dois aspectos. É um espaço, volto a insistir, que precisa ser constituído e respeitado na sua natureza, de onde ele está. Então, ele tem que ter interlocução com o ambiente que abriga, seja a escola, seja a comunidade. Ele precisa dessa conexão. Então, você não tem como não pensar na biblioteca como um espaço de interlocução com um usuário real e aquele que é o potencial, aquele que pode vir a ser. A biblioteca, quer queira ou não, ela reúne os diferentes registros escritos que têm finalidades diferentes e que precisam ser apropriados nessa perspectiva que o Bruno coloca. Para eles serem apropriados, eu tenho que entender como é que eles são constituídos, qual que é a diferença de um texto técnico para um texto jornalístico, quando usá-los, e quem é que faz essa mediação? É o professor, é o bibliotecário e, acima de tudo, o usuário, quando alimenta esse processo. Se você o tocou de alguma forma, ele vai voltar na biblioteca em busca de outras coisas. Esse é um processo tenso, denso e difícil de ser construído. A biblioteca só passa a se constituir nesse espaço
que vai dar conta das desigualdades e das diferenças sociais se ela for resultado da necessidade de uso dessa informação. Então, obviamente que a gente poderia tratar disso aqui infinitamente, e vou dar um exemplo claro do curso de biblioteconomia da UFG. Entram todos os anos 50 vagas, a grande maioria entram por acessibilidade mesmo. Nosso público, 90% é de escola pública, quilombola, temos indígenas, e que chegam no curso de biblioteconomia sem ter a menor noção de que curso é esse. A primeira atividade que eu faço em sala de aula é perguntar: por que você veio para esse curso? Qual é o seu primeiro contato com biblioteca e qual é o seu primeiro contato com literatura? Eles vão ter contato com a biblioteca universitária, e que não está organizada de tal forma para acolher esse público. Ela está organizada na perspectiva das áreas do conhecimento e dos cursos, e não consideram que eu tenho um possível usuário de um curso de biblioteconomia que sequer conhece o que é uma biblioteca e que função que ela tem. Então, a biblioteca é esse espaço que precisa ser pensado e constituído pela natureza de onde ela está inserida. Isso é uma coisa que não circula no nosso processo de formação. E a garantia de que um bibliotecário possa fazer isso, vamos entender bem, eu sou uma bibliotecária formada no primeiro curso de biblioteconomia da UFG, mas eu entendo que tem um hiato muito grande entre o processo de formação do bibliotecário e esse espaço de resiliência que o Bruno coloca, e que se dá pelas diferenças constitutivas desse país desigual, né? E que não se constitui em política pública e que está vindo por outros acessos que não pela política pública formal de uma biblioteca, seja ela escolar ou aquela que deveria ter existido, não existe mais, que é a biblioteca pública da cidade, que poderia ocupar boa parte das questões que Bruno coloca com relação às bibliotecas comunitárias. Nós temos um sistema de bibliotecas inexistente no país. Então, eu acho que formação, nós vamos ter que buscar pensar essa formação diante dessa realidade que nós temos. Não é que nós estamos vivendo agora, é que nós temos. Hoje, as universidades públicas, apesar da grande pressão que estamos sofrendo, não temos condições de fazer as atividades remotas que estamos sendo cobrados, porque a grande 70% dos alunos da UFG não têm acesso além de WhatsApp no telefone. Então, como é que nós vamos pensar em educação remota? Atividade remota, como é que nós vamos pensar em dar assistência para as pessoas que estão efetivamente com dificuldades de promover essa integração? São muitos aspectos, sabe, Sandra? E eu penso que Bruno borbulhou a minha cabeça porque efetivamente tira a gente do lugar. Tira a gente do lugar e faz a gente pensar como é que eu vou fazer lá com os meus alunos? Porque eles te representam, Bruno. A grande maioria dos meus alunos vem da periferia de Goiânia, 90% deles. Eles atuam nas cidades praticamente satélites, né, do grande aglomerado urbano, e trazem todas essas dificuldades e essas marcas que são postas pela desigualdade social, sem dúvida nenhuma. E a gente tem que repensar o nosso fazer todo dia. Cris, quer falar um pouquinho? Então, por isso que a biblioteca da escola ela precisa ser um lugar de construção de sentido, né? E não um lugar que seja um armazém do que quer que seja. E a biblioteca precisa ser o epicentro da construção ou do tráfego de palavras que constroem pontes e não que constroem um pensamento estéril, porque as palavras também são estéreis. Nesse sentido, eu acredito fortemente na importância da gente voltar a unir o que, em algum momento, algo fez separar, que é a educação integral do ser humano e a biblioteca dentro desse epicentro de formação, né? Não é possível que a gente sistematicamente alige
os estudantes e a comunidade escolar do pensamento simbólico, que é como você está no mundo, como você se relaciona com o outro. Bruninho fala da questão de como que a gente desenvolve essa diplomacia, de como é que a gente conversa. Para isso, a gente precisa se constituir com empatia, com alteridade, com o que se chama de habilidade do século XXI, mas que, na realidade, é um desafio civilizatório para a espécie humana, porque, embora, naturalmente, nós sejamos programados pelo cérebro para sermos sociais, cada vez mais fica muito claro que nós os reduzimos a pequenos grupos e permitimos, assim, que se crie uma situação histórica como a que a gente está vivendo em todos os cantos. Então, essa biblioteca ela tem que conversar profundamente com a formação do ser humano integral, para que os estudantes e essa comunidade possam pensar a vida não como um fato distante de mim, não como um dado da geografia ou um dado da matemática, mas como um grande quebra-cabeça para que a gente consiga se formar para dar conta do desafio de ser um ser humano melhor para viabilizar a qualidade de vida para todas as vidas. Não é possível que toda a informação seja passada e transmitida de uma forma técnica que impede esse encontro de mundos e que promove essa apatia e essa separação entre diversos grupos da sociedade. Por isso que ela precisa ser pensada, e Graça traz isso com muita propriedade, né, a partir de determinados momentos, né, do calendário, da fase, né, da formação, que a gente chama da formação formal. Mas a formação formal não pode prescindir do simbólico. Ela tem que construir pontes, estar em alinhamento com as outras bibliotecas, como as bibliotecas comunitárias, que já estão trazendo essa organicidade, onde a palavra é ponte para a humanidade, não tem um fim em si mesma. Então, essa conexão, né, ela precisa ser considerada. A gente está falando muito de epicentro, né, agora por conta de Covid, mas a gente tem que ter esse epicentro, né, e que nunca mais a gente delegue ao acaso a possibilidade de estudantes, seja um estudante de periferia, seja um estudante de classe média, de conseguir alçar esse patamar de humanidade possível na medida em que a gente se humaniza pelo texto, se humaniza pelas nossas relações e que sigamos todos juntos. Né? A gente tem que entender que essa é a grande inteligência que a gente precisa construir. Essa diplomacia tem que ser construída juntos. Senão a gente vai seguir formando pessoas como duas paralelas. E a gente sabe onde as paralelas não se encontram, né? É no infinito. Então, essa congregação de experiências, onde a palavra é ponte para a humanidade, é construção simbólico, e não apenas um meio para eu ir bem no vestibular ou me dar bem na vida, né, no sentido de conseguir um cargo, seja ele qual for, mas de construir rede de humanidade. Por isso é tão importante a gente pensar essa biblioteca a partir dessa perspectiva, e daí todo o entorno vai atender a esse clamor, né, que é a construção de humanidade. Muito bom, e acho que é isso, né? Essa constituição também dessa rede que vocês estavam falando, né? Da gente possibilitar que esses conhecimentos construídos e esses saberes e essas indagações pudessem estar articuladas e a gente avançar mais rápido em conjunto. Tem uma outra pergunta, na verdade também tentei aqui juntar, e aí queria retomar a questão que a gente falou agora há pouco também, em algumas falas, sobre a pesquisa que o IPL fez do Retratos da Leitura no Brasil, especificamente sobre as bibliotecas escolares, né, em que mostra que a existência da biblioteca com as atividades faz muita já diferença no desempenho dos alunos nas avaliações institucionais e principalmente nas situações de escolas em situações mais vulneráveis, né? E aí, acho que tem uma coisa que eu estou tentando juntar aqui nessas perguntas, que é uma demanda, principalmente, acho que tem duas pessoas que pediram para a Cris falar,
de como a gente pode garantir, então, esse direito à biblioteca, ao livro, que garantias, ou que dimensões a gente precisaria garantir que a biblioteca pudesse estar relacionada com o projeto político-pedagógico da escola, que é a questão da Zoara, mas também uma colocação da Cida Fernandes, que fala se não seria um momento agora de tentar também fortalecer a luta pela efetivação do PNE e especificamente da votação do Fundeb, né, para a gente garantir a questão orçamentária e também uma colocação do Ricardo Quaresma pedindo para você falar, Cris, um pouco mais sobre os recursos públicos, a gestão pública, enfim, acho que tentando juntar essa coisa toda que eu tentei misturar aqui sobre como é que a gente pode tentar garantir esse direito, olhando por o que existe já legalmente, enfim, e do Fundeb, do PNE, enfim. Você pode falar um pouquinho, Cris? Fantástica, e espero chegar perto, né, de responder, de mínimo lançar algumas possibilidades. Sim. Como eu falei, o PL 5656, se tem alguma coisa que ele faz que eu entendo que é extremamente potente, é vincular a efetividade desse equipamento biblioteca na jornada do Plano Nacional de Educação. Eu falei outro dia numa live também, e falei aqui, a gente precisa de união, a gente precisa entender que esse recurso, ele integra os recursos que promovem a qualidade da educação integral. Então, nesse sentido, uma sugestão que eu faço é colar na campanha nacional pelo direito à educação, que foi responsável, né, foi extremamente responsável pela construção de todo o parecer técnico e de todo o advocacy relacionado à implementação do PNE, à construção do orçamento, que é o CAC e o CAQI, custo aluno qualidade inicial. Dentro dos documentos do CAC e do CAQI, tem a biblioteca com todos os seus insumos, né? Então, a campanha nacional considera que a educação ela é a composição e integração de todos os equipamentos, por isso o investimento de qualidade é extremamente importante, porque sem esse amparo, né, é impossível que a gente consiga colocar em campo todos os recursos necessários para essa educação. Então, colar na campanha nacional pelo direito à educação, colar na campanha quando faz também toda a ação de incidência pelo Fundeb, né? Logo mais aqui, pertinho do final do ano, a gente vai ter o prazo, né, de realização do Fundeb, que é de onde vem uma das fontes de recursos prioritárias para o financiamento da educação, que é uma forma da gente praticar aquilo que a gente está colocando aqui. Vamos atuar em rede, e é em rede pela qualidade da educação integral que a gente está falando. Do ponto de vista de como que a gente caminha no sentido de garantir os insumos básicos para uma biblioteca, eu entendo que a fonte 1, e um pouco disso está nos documentos, embora a gente precise ampliar, Graça traz aqui várias outras questões, e toda vez que a gente fala, e na sociedade do conhecimento, a gente entende que esse é um dos valores mais potentes. Quando a gente fala, a gente não gasta, né? A gente troca. E daí a gente compõe mais informações na nossa cesta de insumos para que a gente possa caminhar na garantia de direitos, que, volto a dizer, não tem prazo de validade para acontecer. Então, existem várias dimensões da biblioteca que precisa estar de pé quando a gente fala de um lugar de verdade promotor de formação leitora e escritora que atenda a comunidade como um todo. Então, é o espaço, né? O tamanho desse espaço, as características desse espaço, os insumos dentro desse espaço, que é o mobiliário, que são equipamentos, a construção ou a reforma desse lugar. Então, cada dimensão dessa biblioteca, ela pode ser viabilizada por meio do acesso de um determinado recurso. No material que a gente disponibilizou no site, que é o Guia de Gestão Pública, a gente vai descrevendo dimensão a dimensão dessa biblioteca, qual que é o recurso, qual que é a fonte de recurso que pode ser acessada, né? E a gente explora uma das políticas possíveis de acesso a recursos,
que ultimamente a gente tem ouvido falar mais, que são as emendas parlamentares, que é uma linha de recurso que pode ser viabilizada para a construção e para a reforma desse espaço onde vai ser a biblioteca. Então, é preciso entrar nesse material, entender essas dimensões e ver quais são as fontes de recursos que a gente pode mobilizar com essa finalidade. O programa Dinheiro Direto na Escola, que dá a possibilidade de trazer alguns recursos, acervo, por exemplo, ou mobiliário, defender profundamente o programa que hoje se chama Programa PNLD Literário, né? A gente tem o PNLD, que é do livro didático, do PNLD Literário. É uma pena, porque quando a gente some com o nome de algo, essa coisa tende a desaparecer e perder importância. Chamava-se antes Programa Nacional Biblioteca da Escola, e fazia com que, ano sim, ano não, determinadas faixas do currículo, da grade escolar, recebessem um acervo de altíssima qualidade de literatura e de obras de referência, tanto para estudantes quanto para professores. Agora está no ar, né, toda uma discussão relacionada ao PNLD 2022, então fica aqui também essa observação de que se acompanhe como é que vai seguir esse curso desse programa de governo, que eu entendo que é o maior programa de distribuição de livros do mundo, né, sobretudo dada as condições, as proporções continentais do país. Então, fazer valer com que essa política siga existindo, mas sabendo que a gente não pode imaginar que uma política pública se põe de pé apenas com acervo, né? É preciso essa totalidade para que ela, de verdade, cumpra essa função. Da onde a gente consegue garantir a contratação e remuneração de uma pessoa que, formada, leitora e leitor, vai trabalhar dentro da escola, dentro da biblioteca da escola, que precisa estar considerada no programa de cargos e salários de remuneração. Então, nesse material que está disponibilizado no site da campanha, a gente debulha, né, esses parâmetros, a gente debulha esses recursos públicos. No caso do PAR, que é o Programa de Ações Articuladas, a gente vai no detalhe de dizer qual é a linha, um pouco isso que o Bruninho falou, né? Parece que se constroem esses dados para que eles sejam intransponíveis. Então, um pouco do que a gente fez, na verdade, foi o professor da Fundação Getúlio Vargas que fez, é debulhar esses recursos. Então, qual é a linha, qual é o número, qual é a dimensão do Programa de Ações Articuladas, por exemplo, que pode ser acessado para dar conta desses insumos relacionados à biblioteca. E acho que a grande mensagem né, não dá para a gente ter a ilusão de que esse é um caminho curto, né? Ou que de uma vez iniciado e mesmo acolhido, ele vai se efetivar. A incidência, e por isso que eu torno a falar de todo o trabalho que as bibliotecas comunitárias têm realizado, e não só, mas o trabalho que organizações da sociedade civil com grande capacidade de mobilização comunitária está realizando o Brasil adentro, em áreas profundamente desassistidas. A CUFA, por exemplo, é uma delas. Então, aprender que a garantia de direitos é algo que a gente não desgruda nunca, né? E que, uma vez conquistado esse espaço, com todas as características que lhe são necessárias, vai ter sempre uma demanda para manter a qualificação. Então, é preciso ficar de olho, por isso que esse grupo de incidência ele é móvel, né? Porque as pessoas vêm e vão, mas tem que ter esse coração para que todos aqueles que advogam pela garantia do direito, pela garantia do acesso democrático à leitura via bibliotecas, esteja sempre no ar. Espero ter respondido, pelo menos parcialmente, a questão mais técnica, né, que está relacionada ao acesso desses recursos, mas insisto que entre no site, esse material está lá, e se essa dúvida continuar, mesmo a dúvida sobre como constituir um grupo de incidência de advocacy, pode mandar uma mensagem para a gente pelo Facebook, tá? E a gente vai ter a maior alegria, né, em partilhar o que a gente sabe, ver o que a gente não sabe e buscar trazer informação. Tá ótimo. E eu vou emendar agora uma pergunta que foi feita pela Caroline Dourado logo no início da live, e acho que a Graça falou um pouco sobre essa necessidade de adequação, né, a própria fala
do Bruninho traz isso da adequação às diferentes instâncias, mas a Caroline fazia uma pergunta logo no início, acho que é importante retomar. Ela fala assim: quais são as perspectivas para a educação infantil nesse cenário das políticas públicas do livro e da leitura e das bibliotecas escolares? Você podia falar um pouquinho, Graça? Eu penso que a educação infantil é um terreno absolutamente novo, porque a gente teve uma regulamentação muito recente, né? Como uma fase específica que não é escolar, que não tem currículo, mas que efetivamente tem uma série de elementos no desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos. Eu acho que a educação infantil, nessa perspectiva, seria um dos processos de maior inclusão que nós poderíamos viver no país atualmente, seria a solidificação de uma política pública da educação infantil, que vai ter várias nomenclaturas no Brasil, em Goiânia, CEMEI, Centros Municipais de Educação Infantil, porque nós vamos ter que compreender exatamente o que significa essa etapa, que não é cuidado, não é creche, mas é você proporcionar o desenvolvimento integral da criança em vários aspectos, né? Desde o motor, passando pela fala, enfim, você tem uma série de elementos, e que se nós formos pensar hoje no que a mulher, mãe, está sofrendo em casa para acompanhar os filhos e nas deficiências que a educação infantil tem hoje, a gente precisava compreender primeiro esse tempo, as necessidades específicas da educação infantil e entender que a biblioteca é um elemento articulador pleno do desenvolvimento infantil, pleno, correto? Porque nós vamos ter, e aí eu vou me remeter para um projeto que a gente desenvolveu em Goiânia, lá dos anos 2000, na Secretaria Municipal de Educação, que se chamou Leia Goiânia. Nós avaliamos 156 bibliotecas e 96 creches na época, muitas ligadas a estruturas religiosas, com estruturas muito complicadas, que estavam sendo municipalizadas e que recebiam recurso público para atuar como assistencialismo, né? Mero assistencialismo, sem uma preocupação com essa formação, tanto do profissional quanto do espaço que precisava ter para acolher essas crianças. E nesse momento a gente criou uma biblioteca circulante, era um carrinho em que a gente entendia que nós teríamos que ter o seguinte material: nós teríamos que ter livros para o contato imediato nessas várias etapas, de 0 a 6, então que nós teríamos livros de borracha, de pano, para o contato físico da criança e para o livro se constituir como um elemento nesse processo de formação da criança. E livros para que o professor pudesse fazer a mediação fundamentalmente da escuta, porque a partir do exercício da expressão oral e do exercício da escuta, do ouvido, obviamente você está contribuindo para formar referências para a aquisição da língua, para a socialização, para processo de apropriação dos significados, do que é concreto, do que é abstrato aí para a criança. Isso foi em 2001 a 2004. Nós montamos 18 tipos de bibliotecas diferentes que articulavam número de alunos, nível de atendimento, e o acervo se constituía dessa forma. Por que 18? Porque tinha escola que tinha educação infantil e educação de jovens e adultos. Tinha escola que tinha Fundamental 1 e jovens e adultos. E nós fomos constituindo esses acervos. No final de 2004, nós conseguimos montar 96 bibliotecas, todas em espaço de sala de aula, nada além de 50 metros quadrados, que era o que tinha na escola, mas que foram feitos levantamentos de espaço físico, com arquiteto, pintura, envolvimento com as áreas das regiões onde elas estavam localizadas, nas 5 subprefeituras que administravam essas escolas, e no ano seguinte mudou o prefeito e ele fez o favor de fechar todas elas. Política pública é isso. Se ela não se constitui como esse direito
E você sabe quais são as bibliotecas que existem até hoje? Eu recebi há cerca de um mês um pedido de análise do PNLD literário para a educação infantil de uma dessas escolas. Foram as escolas que mais se inseriram na região periférica de Goiânia. Então, esses elementos eles precisam ser tratados nessa especificidade. E a educação, para mim, infantil hoje, é o brinco de ouro. É aquele lugar onde a gente poderia criar as condições mínimas, porque a possibilidade de inserção nesse ambiente, num lugar onde a gente sabe que a grande maioria das mães não tem sequer aonde deixar os filhos, eu acho que esse é um processo de inclusão, de uma luta primordial, porque a biblioteca ela pode se constituir nesse espaço para o pai, para a mãe, para quem cuida, para o cuidador, enfim. E para mim, um lugar onde nós temos a melhor produção editorial na área do livro para a infância do mundo. Nós temos os melhores autores, nós temos os melhores ilustradores, nós temos uma produção primorosa. O que nós temos que garantir é que isso chegue na ponta, é que o PNBE volte, que a gente consiga articular o PNBE não só como acervo, mas como estrutura física nas diferentes bibliotecas, entendeu? E eu acho que, do ponto de vista da formação, a educação infantil hoje se constitui um grande desafio para que a gente possa realmente inserir, né, esse processo formativo, que se já é difícil mediar com um jovem, com a criança que já está minimamente formada, imagine com a criança, né, nas suas fases iniciais da vida. Tá ótimo, vou emendar. Eu queria... Então é para você mesmo, Bruninho, que tem a ver com isso. A Patrícia fez uma colocação, a Patrícia Dias, de quais ações a Biblioteca Caminhos de Leitura ou de outras bibliotecas que você conhece, que ações que são feitas para atrair as crianças pequenas para essa formação integral que você tem falado. E a Rosa, a Regina Garcia, que tinha pedido também para você falar um pouquinho mais sobre as atividades de mediação de leitura. Então, se você quiser emendar uma coisa na outra, Bruninho, pode ir? Mas se eu esquecer, eu te pergunto, tá? Tá bom. Mas comentando um pouco que a Graça trouxe, né? Eu acho que é isso mesmo, concordo plenamente com tudo que foi trago, né? Mas puxando um pouquinho, né, de sardinha para os jovens, né? Acho que eu nem contei também, né? Mas eu tô no último ano de pedagogia, né? Então, educação também é uma das coisas que me movem. E eu acho que tem muitos desafios ainda na educação infantil no Brasil, mas quando a gente olha para o parâmetro para a educação no geral no Brasil, a gente percebe que a gente teve muitos avanços também, né, na educação infantil, principalmente quando a gente pensa em termos de acesso. Mas quando a gente começa a olhar um pouco mais para o ensino fundamental e para o ensino médio, também a gente percebe também o quanto de desafios também a gente encontra nesse período, né? Desde jovens que evadem, né, a escola porque precisam ir para o mercado de trabalho para contribuir nas contas de casa. Também quando a gente olha, né, para os indicadores de avaliação, né, Enem e outros indicadores, a gente percebe também que existem grandes desafios. Eu acho que também pensar uma política educacional também, né, que também considere as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas escolares são fundamentais, né? E eu comentei na minha fala anterior que eu participei de uma live, né, com o Alexandre Santos, inclusive que a gente estava discutindo um documento gostei muito do documento, vou fazer até uma propaganda dele, que se chama Propostas Construtivas para o Ensino Médio. Depois eu mando um link aqui no site, que foi algumas organizações que se juntaram e construíram um documento para incidir politicamente nas políticas públicas de educação. E eles criaram 17 propostas, pensando muito, né, para essa galera que está no ensino médio, onde são muitos jovens, e é a última vez que vai ter uma política de fato de Estado que atinja todos os jovens do Brasil, né? Porque depois que a gente sai do ensino médio, se a gente não vai para a universidade pública,
a gente vai para o mercado de trabalho e tal, então a gente não está dentro de um lugar institucional onde as políticas de fato chegam, né? E uma das propostas que eu achei bem interessante, que faz, eu vou até ler aqui que eu separei, que é a proposta número 3, que fala o seguinte, né? As políticas de avaliação de aprendizagem e ingresso no ensino superior devem incluir experiências diversificadas dos estudantes, como projetos desenvolvidos na comunidade, participação em ações coletivas e cuidados com a comunidade escolar. Se a gente olha para essa proposta, a gente percebe que na quebrada isso acontece de um montão, né? Se a gente considera as relações sociais, os projetos que os jovens se engajam na comunidade, como também parâmetro para entrar no ensino médio, ou não também, né? Mas se a gente também incluísse também a participação na vida das bibliotecas escolares, a participação das bibliotecas comunitárias, eu acho que cabe também aqui dentro. Mas também como a gente também coloca dentro dessas políticas educacionais coisas que também que a gente considere relevantes, né? Que não se separam. Então era só isso que eu queria trazer também, porque eu acho que é bem importante também, né, de considerar também essa galera que está chegando no ensino médio, onde até ontem a gente era criança, e daqui a pouco tá todo mundo falando que a gente é adulto, e a gente fica aqui no meio termo se a gente é criança, se a gente é adulto. Então, como que a escola também, a biblioteca pode ser esse lugar de fortalecimento dessa identidade para a vida que está começando a acontecer e que já para muita gente que é da quebrada já acontece desde os 10, né? Porque a gente trabalha desde muito cedo. Então, como também a gente constrói uma relação que considere essas coisas todas. E a outra pergunta mesmo? Era sobre, para você falar um pouquinho de mediação de leitura e das ações para os bem pequenininhos. Então, lá na Caminhos da Leitura, né, lá em Parelheiros, a gente tem ações de diversos tipos, né? Mas hoje, por exemplo, o nosso maior público são das crianças pequenas, né? Como a gente tem algumas escolas que são muito próximas à biblioteca, então no horário, né, de saída ou entrada, as crianças acabam indo sozinhas para a biblioteca, né? Que é uma coisa que, inclusive, as bibliotecas públicas pedem, né? Tipo assim, tem que vir com o pai e trazer o comprovante de residência, né? Para pegar um livro emprestado. E lá a gente tem como propósito não criar mais um obstáculo para que as pessoas acessem o livro. Até porque grande parte dos moradores nem tem comprovante de residência. Então a gente pensa em estratégias de como que as pessoas acessem e de como não criar um obstáculo para que as pessoas acessem um objeto livro. Mas a gente tem desde mediação de leitura, né? Atrás da rua da creche atrás da rua da biblioteca tem uma creche chamada Santa Terezinha, onde pelo menos a cada 15 dias a gente fazia mediação de leitura para crianças pequenas, desde o berçário até os 4 anos de idade. A gente estava lá fazendo mediação há cerca de 5 anos e estava indo lá sempre fazendo mediação de leitura. Em um momento a gente foi avaliar essa trajetória, a gente percebeu, olha, a gente já está há muito tempo aqui nessa creche. A gente precisa deixar que eles toquem um barco sozinho e formar uma outra galera. E ano passado, a gente reorganizou, né, o acervo da sala de leitura deles, doamos alguns livros e também estamos construindo uma formação para as professoras, né, de mediação de leitura para crianças pequenas. Então, a gente tem um acervo para crianças pequenas na biblioteca e também tem ações que a gente desenvolve nas escolas no território. Inclusive, também, porque é muita coisa acontecendo, mas eu também vou mandar aqui, me lembrem, se eu não mandar, eu mando para a Sandra depois e a Sandra compartilha para vocês. A gente está semana que vem a gente vai começar uma formação para mediadores de crianças pequenas. É um projeto chamado Nascidos para Ler, que são pedagogos e pediatras da Itália que criaram argumentos científicos contando porque ler para crianças pequenas é importante. E aí a gente recebeu uma formação dessa galera e, beleza, a gente compreendeu o que eles estão querendo dizer, mas como que a gente faz para nossas crianças aqui de Parelheiros e as pessoas que cuidam dessas crianças compreendam que isso é importante e relevante? Então a gente vai receber essa formação e vai traduzir as evidências científicas de um jeito para que as pessoas da comunidade de Parelheiros compreendam
que é importante ler para a criança e para qualquer adulto que compreenda essa importância, pare pelo menos 10 minutos do seu dia e leia para alguma criança pequena próximo de você. Então, a gente vai criando muitas estratégias a partir das necessidades que a gente vai vivendo dentro do nosso território. Então, tem muito a ver com essas ações. E aí, para fechar e para dar tempo de a gente também intervir, mais perguntas, teve uma coisa bem legal que aconteceu com o ensino médio numa escola que é bem próxima à biblioteca, na Escola Estadual Lucas Ochel Rasquinho. A gente também começou a fazer uma formação com jovens, né? Que a gente começou a fazer assim, olha, a biblioteca também tem que ser esse lugar que vai atrás das pessoas para formar leitores. Então, a gente fez uma parceria com uma professora de artes que morava pertinho da biblioteca. Eu falei, olha, você não quer vir um dia desses dar a sua aula aqui? A gente pensa um roteiro, faz coisas juntos. Ela topou e a gente começou a ir buscar os alunos na aula e levar para a biblioteca. E a gente desenvolveu uma formação de mediação de leitura. E depois de um tempo, no finalzinho da formação, a gente provocou os jovens deles realizarem alguma ação na escola. E eles resolveram que queriam reabrir a sala de leitura deles, né? E aí foi mó BO pra gente, né? Porque a gestão começou a chamar a gente aos meninos rebeldes da biblioteca. Porque eu acho que também tem uma lógica, né, da gestão, e uma coisa que alguns pensadores vêm chamando de adultocentrismo, é que achar que o jovem não pode ter autonomia demais porque tira a autoridade do adulto. E às vezes não, né? O tempo todo a gente está falando de construir processos de autonomia, de democracia, e quando os jovens se juntam e pensam em reabrir a sala de leitura, a galera da gestão, algumas pessoas começaram a achar que era balbúrdia. Então eles conseguiram abrir um tempo, depois fecharam, mas da última vez que a gente foi lá estava aberta a sala de leitura. Então, eu acho que as bibliotecas comunitárias e outros jovens também podem servir como inspiração para que outras pessoas também se engajem também na causa da literatura como direito humano. Então, para mim, esses são exemplos consistentes que falam da importância da biblioteca comunitária para essa incidência política, mas das pessoas na causa da literatura, né? Então, acho que considerar os jovens e todas essas coisas que a gente já trouxe aqui, a educação e vários segmentos, é fundamental para engajar essa galera que a gente considera importante na nossa causa. Não, super boa. Posso fazer um puxadinho, aproveitando a fala do Bruninho? Claro, Cris. O quanto é importante ao pensar a biblioteca, seja lá qual for, mas você entrar o foco na biblioteca da escola, ouvir os estudantes, né? É super importante, porque a construção de uma agenda orgânica, a construção de um lugar que faça sentido para você ler, passa pela escuta, né? A democracia passa pela escuta. Esse gesto que é tão simples já vai anunciar no nascimento o quanto este lugar é um lugar de apropriação da palavra, é um lugar de fala, é um lugar de diálogo. Então, se o que a gente acredita é que a possibilidade de você acessar a palavra, que a palavra é para construir pontes e pontes para a democracia, é importantíssimo ouvir que leituras fazem, que leituras têm vontade de fazer. Agora, eu entendo também que é muito importante, no papel de quem está pensando nessa biblioteca, junto com o jovem, fazer a oferta, e aí, nesse aspecto, eu tenho certeza que Bruninho e quem trabalha nas bibliotecas comunitárias tem, né, uma grande experiência, que é de levar aquilo que está para cima desse verniz comercial, que é levar justamente as leituras que fazem sentido, essa leitura de pertencimento dos lugares, das comunidades que vivem no entorno, representadas nas suas mais específicas, né, etnias e culturas. Então, construir esse lugar que seja de verdade, né, de diversidades. E daí só colocar mais uma pimentinha nesse tema, que não é, acho que não é uma pimenta, é mais alguma coisa muito doce, né, mas que são as informações que a neurociência traz, no sentido de que a construção da linguagem se dá no útero materno, né? Nós somos primeiro leitores de ouvir e depois nos tornamos leitores de ler. Então, há muita... De repente, eu posso buscar também e deixar aqui essas informações sobre a importância de se ler quando a criança está na barriga ainda e seguir lendo, né? Até porque
também existem informações trazidas dos estudos falando de como funciona um treco que a gente tem aqui no nosso cérebro chamado neurônios espelho. O neurônios espelho faz com que nós e os primatas aprendamos vendo as outras pessoas. Então, ter gente lendo, né, próximo das crianças desde cedo, lendo literatura belíssima, como Graça trouxe, a gente tem aqui no Brasil autores e autoras incríveis, premiados internacionalmente, e temos também traduzidos, né, textos belíssimos que vêm de diversas partes do mundo, e como é importante, de novo, né, que esse acervo, a partir dessa tenra idade, ele trate do simbólico e ele trate também da diversidade. Essa formação inicial é fundamental para que a gente apoie a constituição de uma jornada que seja plena de sentido. E por favor, já que a gente está pensando no novo normal, vamos todos nos engajar numa luta fora a avaliação dos textos literários, fora as provas dos textos literários. Chega de colocar a poesia para interpretar texto. Pelo amor de, né? Quando a gente experiencia alguma coisa que é do plano do imaterial, do simbólico, do estético, né? A gente não fica perguntando qual era a cor da blusa, qual era a intenção, porque as leituras são múltiplas. É disso exatamente que o Bruninho está falando, né? É disso que Graça está falando. Quando a gente entra em contato com a arte, a gente entra em contato com o simbólico. Não há prova possível que dê conta de uma resposta única para uma relação, uma mediação com a arte. O querido Bartolomeu Campos de Queiroz dizia isso a muitas vozes, né? Quando eu escrevo que a casa é bonita, é para que o leitor complemente, né? É porque não há resposta, há múltiplas respostas. Você tem que deixar esse espaço para o leitor. Então, pelo amor de Deus, vamos trabalhar nessa perspectiva todos juntos contra a avaliação, o uso da literatura na avaliação, nos questionários, porque isso rouba, né, Bruninho? Rouba a vontade. Nós estamos sendo pilhados da vontade de ler, do gosto de ler e da competência. Porque gosto, ninguém nasce com gosto. Gosto é um negócio que se forma e depende muito das experiências positivas, cheias de sentido que a gente tem. Então, já que a gente está pensando no novo normal, que o novo normal seja, vamos banir as avaliações, os questionários, aquilo que vem junto com os livrinhos, tá? No caso da literatura. Por isso que a formação literária, né, de leitura, de professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias, ou quem quer que seja, é imprescindível, é aquela coisa da máscara, entendeu? Em caso de especialização, coloque em você primeiro. Então, a pessoa que vai fazer esse trabalho de mediação, ela precisa ser leitor e ser leitora. Ai, que pena, né? Que a gente tá... Porque assim, se abrir um outro pedaço, Cris, que seria ótimo a gente discutir, mas a gente está... tipo de texto, um tipo de leitura. Se a gente conseguir identificar que a biblioteca abriga diferentes textos, obviamente que os comportamentos diante deles são diferentes e a gente para de maltratar a literatura. Bom, mas eu vou ter que fazer essa coisa antipática de ir encerrando, e uma pena mesmo, né? Porque ia dar uma boa discussão e também para esse lado. Mas aí tem uma colocação da Thaís Gabriele que a gente acha que poderia ser a última colocação e que cada um de vocês pudesse falar e meio que encerrando essa nossa conversa. Ela diz assim, tem tudo a ver, eu acho, com essa conversa anterior que a gente estava falando de participação, de ouvir, de espaços democráticos. Ela fala assim, qual a importância de bibliotecários, professores e educadores na construção do plano diretor de um município? Seria uma oportunidade de incentivo à criação de políticas públicas? E aí eu gostaria de acrescentar aí, se vocês pudessem também falar, um de vocês, sobre a possibilidade de ser também uma forma de discussão dos planos municipais do livro, da leitura e das bibliotecas nos municípios, né? Nesse pedaço de participação. Quem quer começar? E aí já pode fazer também as considerações finais aqui para a gente ir encerrando.
Bom, eu ia deixar para o Bruninho começar, porque eu sou fã de toda a articulação que a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias tem feito, né? Mas também tomo como exemplo a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ou seja, né, é absolutamente vital que todos os atores da sociedade se unam e se unam em parceria, em conexão com a ação política pré-existente, né? Com o plano municipal, com o plano estadual, com os conselhos de educação, com o conselho tutelar. Quando a gente fala de conexão, a gente fala de trazer essa rede local de defesa, de incorporar a defesa, o direito à leitura, o direito à biblioteca, como uma pauta de direitos, né? Há uma bibliotecária famosa, que é a Genevieve Pat, que ela fala que ela faz parte daquele grupo que advoga pela biblioteca como um meio de garantia de direitos. Então, quando a gente fala da garantia da política pública, da biblioteca, a gente está falando dela estar integrada. Eu entendo que, na medida em que ela está integrada com a política de garantia de direitos de uma forma maior, ela nasce muito mais robusta, porque se torna algo que faz parte da centralidade da ação política orgânica da cidade. Então, assim, bibliotecária, conversar com o pessoal de educação. Graça pode falar melhor do que eu, mas, assim, pelo amor de, entendeu? É absolutamente vital que exista um congraçamento, um diálogo, uma ação política integrada entre comunidades, entre a sociedade civil organizada na construção das bibliotecas comunitárias, das ações comunitárias, da educação, da biblioteconomia. Gente, sem corporativismo, é pela vida que a gente tem que trabalhar. Obrigada. Quer falar, Bruninho, Graça? Eu acho que concordo muito com o que a Cris trouxe. Eu acho que cada um do lugar que ocupa no mundo pode fazer muita coisa, né? Eu acho que a gente que está aqui falando há 2 horas, quase 2 horas, né? Sobre literatura, direitos humanos, sobre educação, sobre juventude, sobre a realidade desse cenário, é fundamental que a gente possa fazer esforços a partir da gente ocupa, né? Se você é professor de educação infantil, você pode conversar com crianças sobre isso, né? Eu lembro, inclusive, uma das experiências do Litera Sampa, quando a gente começou a construir o plano municipal do livro e da leitura aqui de São Paulo, a gente fez uma audiência pública com crianças, né? Para saber como as crianças enxergavam o plano municipal do livro e da leitura. E teve uma das meninas que falou que uma das coisas legais era tipo assim, o ônibus que passa em frente da minha casa tem o nome do shopping que o ônibus passa, por que não tem o nome da biblioteca que passa? Então, isso na criança que trouxe. Então, se a gente puder convocar as aldeias, convocar as pessoas que a gente tem acesso para essa discussão de um jeito que todo mundo compreenda, que todo mundo possa falar a partir das suas experiências, a gente vai estar construindo caminhos mais sólidos para isso que a gente está falando, que é direito humano à literatura. Então, acho que cada um do lugar que ocupa do mundo pode fazer alguma coisa para alcançarmos juntos esse objetivo comum, que não é só da galera da literatura, que não é só da galera da educação, é de todo mundo. Então, acho que pensar e refletir sobre isso, em possibilidade de como fazer, já é um caminho super potente. E aí, já para ir me despedindo também, né, porque era para fazer as considerações finais, eu vi que teve uma galera que me faz um monte de pergunta aqui no chat, e algumas pessoas no privado, eu não consegui responder, mas eu vou mandar aqui o meu e-mail e o meu Instagram. Então, vocês podem mandar e-mail, me seguir no Instagram, que aí eu respondo todo mundo com calma lá, porque vai subindo as coisas, aí eu acabo me perdendo também. Porque eu sou jovem, mas negócio de tecnologia, eu tô aprendendo agora também tudo no isolamento social. Mas é isso, gente. Bom, obrigada, Bruninho. Quando a gente fala em plano diretor, me esquenta, porque plano diretor é a gente pensar os cantos da cidade e as diferentes estruturas que compõem os cantos da cidade. Então, a gente fala de mobilidade, nós falamos de equipamento social, a gente fala de praça, de biblioteca. Então, logicamente, que pensar a cidade para as pessoas poderem transitar nas diferentes necessidades é fundamental.
E a gente tem ouvido cada vez menos esse termo, plano diretor em discussão coletiva, plano diretor com interesse coletivo, em que a gente possa efetivamente refletir os cantos da cidade nas suas dimensões, nas suas diferenças, nas suas diversidades. Porque uma coisa é nós tratarmos do centro, outra coisa é nós tratarmos da periferia, quando a cidade cresce desordenadamente, sem nenhum princípio. Vamos ter eleições municipais, a gente tem que chegar junto, né? Porque, na realidade, o que nós estamos falando aqui é de formação política. E formação política é essencial nesse momento que nós estamos vivendo. Formação política na perspectiva da inserção do indivíduo nos seus direitos, nos seus deveres e na cobrança coletiva desses direitos. Então, eu penso que plano diretor é tudo de bom para a gente pensar a cidade em todas essas estruturas, e aí sim, nessa totalidade da cidade, a gente pensar no que nós temos de específico para a educação, no que nós temos de específico para a área da cultura, da mobilidade, porque essa é uma dos problemas sérios para que a gente faça com que as bibliotecas sejam frequentadas. Então, elas precisam ser pensadas dentro da perspectiva da cidade, né? Dentro da perspectiva do uso coletivo de um equipamento social. Eu agradeço muito a participação e a possibilidade de troca. Foi um prazer te conhecer, Bruno. Foi um prazer estar aqui com você. E foi um prazer te conhecer, Graça, linda. A gente está aqui juntos, né? Eu acho que essas são essas possibilidades que alimentam e alimentam um trabalho coletivo. E como eu gosto de dizer, eu sou uma professora há muito tempo de uma instituição pública, então eu tenho que honrar esse lugar que eu ocupo. E eu tenho que honrar o trabalho que a gente desenvolve nessa perspectiva coletiva. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Eu também queria agradecer muito, fico aqui pensando, fiquei tentando articular várias coisas, acho que eu deixei passar algumas, peço desculpa, nem todas as perguntas a gente conseguiu. Arrasou, Sandra. Obrigada, Bruninho. Mas é isso, eu tinha que honrar também aqui, porque é uma fala muito especial de cada um de vocês, mas eu fiquei toda hora pensando, que bom que vai dar para voltar na gravação do vídeo depois para ouvir com mais calma, e queria agradecer muito essa oportunidade, acho que as colocações de vocês foram muito precisas e muito importantes para a gente voltar a retomar, pensar e continuar aqui nessa discussão do direito, da garantia desse direito à biblioteca, porque é isso que a Cris falou, é um meio da garantia de todas as outras coisas também. Então, eu queria agradecer muito a todo mundo e vou voltar a palavra para a Neide, que ela vai fazer um encerramento. Gente, de verdade, gratidão, foi ótimo estar aqui essas 2 horas com vocês. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente também e que participou tão intensamente aqui no chat. Galera, valeu quem estava aí, ficou o tempo todo, valeu pelas perguntas, pelas intervenções, vocês são todos, não dá para ver o rosto de todo mundo, mas todos maravilhosos, certeza. Bom, gente, passando para agradecer muitíssimo, né, aos nossos parceiros convidados, a Cris, a Graça, o Bruno, pelas falas inspiradoras. É muito bom, realmente, no momento como esse que a gente está vivendo, passar 2 horas, faltam 13 minutos para 2 horas de conversa, que certamente vão render muitas outras conversas. Eu acho que a gente sai daqui com o compromisso de pensar como que a gente dá continuidade a essa reflexão, né? Engajou tanta gente, a gente teve aqui, se eu não estiver enganada, 109, 110 pessoas participando com a gente. Isso demonstra a pertinência, a necessidade dessa discussão nesse momento, né? Então, acho que a gente sai daqui assim, muito inspirados, muito provocados, muito comprometidos em dar continuidade a essa reflexão. Então, mais uma vez, Cris, Graça, Bruno, muito obrigada. Um beijo. Sandra, obrigada por essa mediação linda que você fez, né? Foram momentos muito ricos,
muito importantes para todos nós. Eu quero aproveitar também, agradecer mais uma vez a Thaís e a Elis, que cuidaram tão bem da gente, né? Correu tudo muito bem. E também para convidar a todos que estão aqui, que ainda não conhecem, ou que já conhecem a LECT, que acompanhem a nossa página no Facebook, vou colocar aqui também, e também a nossa página no site do GIF, né? Vocês estão convidados a estar com a gente sempre que puderem, venham conhecer, venham participar da LECT. A gente precisa mesmo nesse momento, como foi dito por todos vocês, a gente precisa se juntar, né? Como o Bruninho acabou de dizer, a gente precisa reconhecer como cada um do lugar que está pode contribuir para essa batalha, né? E é uma alegria para a LECT contar com a presença de todos vocês. Obrigada, uma boa noite para todos e até breve, eu espero. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. A gente se encontra por aí. Tchau.